Dileto de Deus, é com muita alegria que nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Paz e Bem, e Jesus no Coração. E é com muita alegria que nós acolhemos nosso irmão, Padre Luiz Augusto, administrador da área de pastoral São Lucas, e também ele é o promotor vocacional da Arquidiocese de Santarém. Padre Luiz Augusto, você apresente um pouquinho para nós. Eu queria que você também falasse para nós. Compartilhe com o povo que está aí do outro lado. Você pode até compartilhar também como é que foi essa sua jornada vocacional, o que te chamou a atenção para ser sacerdote, para trilhar esse caminho, onde foi que te despertou essa graça? Padre, sua bênção, muito bom estar aqui com o senhor nesse podcast. Abençoe. Amém. Paz e bem para todo mundo que participa com a gente. Queria lhe parabenizar pela iniciativa, Padre. Muito bacana de poder utilizar essa ferramenta, essa linguagem hoje das redes sociais, que chega muito fácil, especialmente ao coração dessa galera jovem, né? Para evangelizar, né? Atendendo ao apelo da igreja nessa época tão importante, né? De avançar nas águas e nas ondas das mídias sociais, das tecnologias que a gente tem, esse investimento que a paróquia faz, né? Parabéns ao senhor, é muito bom estar aqui, muito bom mesmo. E obrigado pelo convite, viu? Pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho a nossa caminhada, né? Eu sou Padre Luiz Augusto Amorim Ferreira, sou filho do senhor Luiz Carlos Ferreira, a senhora Márcia Rejane Amorim, neto de Dona Miriam, ali do bairro de Fátima. Eu sou natural daqui de Santarém, Mocorongo mesmo, aqui da cidade da Gema. Sou vizinho aqui do bairro aqui do Caranazal, porque Fátima é aqui pertinho, né? Por isso que eu me sinto muito em casa todas as vezes que eu venho aqui. E eu tenho 30 anos, vou fazer agora 31 em março, né? E tenho 3 anos de sacerdócio. Comemorei agora em janeiro, fui ordenado aqui nesta casa, aqui na Paróquia São Francisco, no dia 8 de janeiro de 2021, eu e o querido irmão Padre Osnaldo Rafael, né? E eu comecei dentro da igreja, Padre, desde pequenininho. O meu ambiente, a minha vida foi muito dentro da igreja, né? A minha avó já me levava desde pequenininho para os grupos. Eu comecei primeiro com um grupo de idosos, eu ia para ver ela lá no grupo de idosos, 2 aninhos, 3 aninhos de idade. Depois, logo ali aos 7 anos, eu já estava engajado no coral infantil da paróquia. Depois fiz a primeira comunhão. Eu tive uma vida muito, muito normal, de quem desde cedo tem uma influência em casa, né, de uma pessoa que frequenta muito a igreja, que no caso era minha avó. E que aquela era o meu ambiente, a minha atmosfera, os meus amigos eu fiz na igreja, as minhas brincadeiras foi na igreja, a minha infância toda foi na igreja, ali no bairro de Fátima, na paróquia de Fátima. Naqueles anos de 2000 a 2005, o pároco era o então padre Gilberto Pastana, que hoje é o arcebispo de São Luís, no Maranhão, né? Querido Dom Gilberto, lá de Buim, nosso Dom Gilberto Meu Pastana. reitor, Dom Gilberto. Ele foi seu reitor? Ele foi reitor no seminário, né? E o Dom Gilberto, o padre Gilberto, metia a ficha, né, em mim ali. O padre que vê a gente diz: ó, tu vai ser padre. E eu me vejo fazendo isso hoje, né? Eu vejo um molequinho aqui, um coroinha, uma criança, ó, esse aqui vai ser padre, esse aqui vai ser padre. Então ele falava muito isso pra mim, né? Eu com 7, 8 anos de idade: olha, tu vai ser padre e tal. Eu tinha um grande carinho por ele, e ele tinha um grande carinho por mim. E olhar Padre Gilberto Pastana celebrando, e depois das minhas experiências participando do coral infantil da paróquia, que era muito a paróquia de Fátima sempre foi conhecida pelos corais, né, pela liturgia que tinha e tal. Eu fui para o grupo de coroinhas, e lá no grupo de coroinhas eu posso dizer para o senhor e para quem está nos acompanhando que foi um marco assim do meu namoro com a ideia de ser padre, né? Eu costumo dizer para os meus amigos, padre, pela graça de Deus, que eu não lembro na minha vida algum momento em que eu não queira ter sido padre, sabe? Ser padre, para mim, foi um sonho desde menininho mesmo, de criança mesmo, daqueles que brincam de ser padre, né? A vovó diz, padre, a vovó Miriam diz que eu pegava um lençol,
né, dela ali de cama, me envolvia com o lençol e segurava o ventilador, aquele ventilador de mesa assim, né, de cadeira, Arnold, sabe? Assim, e o ventilador era branco, tinha no centro uma logomarca, né, da marca do ventilador, e eu fazia ali o ostensório, né, e abençoava os meus primos, os amigos ali de rua e tal, ó, lá vem o padre, brincando de padre e tal. Aquela história de brincar com a bolacha Maria, né, o kisuke de uva e tal, eu também fui desses, né, brincava com meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né, e a minha mãe também conta que quando era Semana Santa, eu fazia Jesus e meu irmão fazia o soldado, né, que ele era mais espoletado que eu, né, eu sou mais velho, ele é mais novo, ele era mais traquino, assim, digamos assim. Eu sempre fui meio assim, sabe, meio lerdinho, assim, meio paradinho e tal. Meu irmão era mais agitado, então meu irmão queria fazer o soldado que batia em Jesus e eu era Jesus, né, que apanhava do soldado. Então eu tive uma infância, padre, marcada pela vivência da comunidade. A paróquia de Fátima, assim, que eu amo de paixão, né? E a minha primeira missa de padre foi na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né? Foi o berço dessa vocação. E de lá, os outros párocos que vieram depois de Dom Gilberto, né, Padre Carlos Antônio, eu tenho muito carinho pelo Padre Carlos, me incentivou muito, né? Aquele desejo de menino começou a crescer também e me acompanhar na adolescência, né? Na crisma, depois no grupo de oração. Eu sou fruto também da experiência do batismo no Espírito Santo, né? Eu também estava na SEB, nas pastorais, né? Aos 12 anos eu já estava engajado em muitos serviços, assim, né? Minha vida era casa, igreja, colégio, né? E o colégio também é importante, padre. O Colégio São Raimundo Nonato, eu passei a minha vida toda lá estudando no Colégio São Raimundo Nonato, na infância, na adolescência, né? Até da primeira série ao terceiro ano do ensino médio. As irmãs, né? A irmã Dávila, que há pouco tempo atrás ela foi para o céu, né? Faleceu, e as irmãs adoradoras que têm casa aqui na paróquia, né, residência aqui na paróquia, e ajudam na evangelização, elas também foram importantes na minha vida, né? Então, foi esse ambiente assim de paróquia, de comunidade na infância que me fez desejar ainda mais ser padre. Essa caminhada bonita, né? E desperta também hoje no coração de muitos jovens, né? E nesse sentido, a parte da administração dessa área de São Lucas lá, como é a dinâmica de administração de uma área pastoral dessa? Olha, não é muito simples assim, padre, porque, primeiro, eu fui ordenado em janeiro de 2021, logo em fevereiro, Dom Irineu me dá essa incumbência, essa bela e árdua responsabilidade de assumir a área pastoral São Lucas Evangelista, né? A área pastoral São Lucas, padre, ela tem 12 comunidades, né? Então vai do Urumari, ali na... Número apostólico. Pois olha, não é? Do Frei Rainério, no Urumari, até Castela, Nossa Senhora das Dores, né? Foi uma área que era antigamente, o senhor deve lembrar, dos franciscanos. O senhor trabalhou lá? E são comunidades grandes, por exemplo, a comunidade de São Miguel Arcanjo é grande, o senhor já foi lá. Urumanduba, Mararu, que é uma comunidade tradicional. Mararu, por exemplo, tem um círio aos moldes do Círio de Nossa Senhora da Conceição, né? E é uma comunidade que tem mais de 50 anos só com essa expressão devocional ali do Círio de Nossa Senhora das Graças, que é muito tradicional aqui em Santarém. Frei Rainério, uma comunidade também de uma grande característica de missão. Ano passado comemorou 40 anos, né? Então eu fui para a área pastoral meio franzino, assim. Imagina, eu fui ordenado em janeiro, em fevereiro Dom Irineu já me deu posse. E a gente nunca, assim, o senhor sabe muito bem, né? A gente nunca é tão preparado assim para essa questão administrativa, né? A gente é preparado para ser padre, para celebrar missa, atender confissão, celebrar casamento, atender as pessoas e tal. E a administração, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Eu tenho muita coisa para aprender. Eu confesso, não tenho medo de dizer que é o meu lado mais, digamos assim, que eu menos tenho habilidade, né? Mas graças a Deus, padre, o senhor é testemunha aqui também, né? Na sua vida de padre, que Deus manda sempre pessoas para nos ajudar. Então eu sou muito ajudado pelos leigos, pelas nossas secretárias, né? A Adriane, a Tati, que estão lá na área pastoral. E funciona assim, cada comunidade da área São Lucas, padre, hoje tem uma espécie de mini copai, né? Eles têm uma autonomia, junto com o padre sempre, né? De administrarem
a vida financeira da comunidade e mensalmente prestam, no início do mês, prestam conta lá na secretaria que fica na comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Urumanduba, que é onde eu moro, que é onde está atualmente a sede da área pastoral. Nós não temos uma matriz, padre, é mais uma rede de comunidades mesmo, ali naquela grande área da Coroaúna, que o pessoal chama de Zona Leste, né, da cidade, e é uma rede mesmo de comunidades. Comunidades de comunidades, né? Como a CNBB nos últimos anos tinha sugerido essa nomenclatura, né? E graças a Deus a gente não está. Temos muitas dificuldades, como o senhor tem aqui também na paróquia, né? Mas o povo é muito bom, é muito generoso, né? Nos últimos anos a gente cresceu na perspectiva do dízimo, graças a Deus, né? E com a ajuda de Deus e a bondade das pessoas, daqueles que nos colaboram, gente de fora, né? Que, por exemplo, nós temos uma devoção muito bonita agora lá, que tem crescido ultimamente no Brasil, né? Que é a devoção a São Miguel, a Quaresma de São Miguel. Então, a gente aposta também na Quaresma de São Miguel. Nós temos apostado na Quaresma de São Miguel como um grande revigoramento espiritual para o nosso povo. E, querendo ou não, quer queira ou quer não, essa devoção a São Miguel tem atraído pessoas de fora para visitar a nossa comunidade de São Miguel, que é uma das 12 lá da área pastoral, e tem atraído também pessoas que estão ajudando. É a única comunidade, né, de São Miguel aqui na cidade. Nós temos só gente poderosa lá, padre. Sagrado Coração de Jesus, que é a única da cidade também. Nós temos... A Bíblia Sagrada é uma coisa curiosa. Tem uma comunidade lá que é Frei Rainério. Lá em São Lucas, que é Frei Rainério. A padroeira é a Bíblia Sagrada, né? Nós temos a Bíblia Sagrada também na comunidade Frei Rainério, a festa é em setembro, né? Nós temos São Miguel e agora nós temos também Imaculado Coração de Maria. Nós vamos esse ano, se Deus quiser, e aí eu já aproveito, padre, desculpa aqui o atrevimento a pedir o apoio, a colaboração de quem puder nos ajudar. Nós vamos construir a primeira igreja dedicada ao Imaculado Coração de Maria em Santarém. Fica numa área da cidade chamada Fazendinha, Fazenda Hiker, você sabe? Lá para trás do... Jaderlândia, entre Jaderlândia e Maicá. Nós estamos muito animados, a gente já está fazendo a planta, né, toda a arquitetura, engenharia, todo o estudo, né, ali da estrutura da nova igreja que a gente quer levantar. Se Deus quiser, esse ano a gente já quer começar a levantar a primeira igreja dedicada ao Imaculado Coração. Temos São Cristóvão no Maicá, né? Deixa eu ver se eu lembro de todas. Vou lembrar de todas, né? Se eu não lembrar, eles vão brigar comigo. São Cristóvão no Maicá. Nós temos do outro lado, no lado direito, para quem vai ali na direção da Serra, né, do Emaús, nós temos Vigia. No bairro Vigia nós temos Santa Luzia e São Raimundo, perto ali do Clube dos 50. São Cristóvão no Maicá, entrando ali, Pérola do Maicá, nas margens do lago do Maicá, Igreja São Miguel. Depois Santo Antônio de Aderlândia, Fazendinha Imaculado Coração de Maria. Aí vem Mararu, né, que é a mais antiga dali, Nossa Senhora das Graças. Do outro lado, Urumanduba, Sagrado Coração de Jesus, onde fica a casa paroquial e a secretaria. E na frente nós temos Diamantino, ali, né, naquela estrada ali do Diamantino, perto da casa dos Irmãos de Santa Cruz, Comunidade Divina Espírito Santo. E fechando ali, Castela e Miritituba, né? Castela é Nossa Senhora das Graças e Miritituba é São Tomé. Quando eu fazia pastoral lá, só existia lá no Castelo. Não, em Miritituba tinha... Não tinha capela, não tinha nada. Não tinha. E eles foram evangelizados pelos irmãos de Santa Cruz, né? Inclusive, boa parte daquele território ali do Diamantino para lá pertencia, o senhor sabe bem, pertencia aos irmãos de Santa Cruz, né? Castela, por exemplo, a capela que tem lá foi um presente da congregação, né, para a comunidade, né? Das nossas comunidades, essas duas, Miritituba e Castela, são as mais rurais, né, em que o desafio é maior, porque o povo ainda não foi muito bem despertado para a consciência da fé cristã, né? Então lá a gente tem um trabalho, a gente procura fazer um trabalho de mais presença, né? E às vezes, agora atualmente eu estou sozinho, né, na área pastoral, e aí a gente precisa se desdobrar, né, para atender as necessidades, sem deixar de assistir, né, direitinho as necessidades das comunidades lá. Mas Deus é bom demais e o trabalho está indo. E você que está participando nesse momento, né, sintonizado aí no nosso podcast Paz e Bem, se você quiser, você é da área lá do Padre Luiz Augusto, se você tiver vontade, Deus está te chamando para você servir em uma dessas comunidades, você pode procurar o padre lá depois da missa,
na secretaria da igreja, que fica lá no Urumanduba. Urumanduba, Você lá no pode dizer, Urumanduba. olha, eu quero participar aí da comunidade, eu quero servir como ministro da Eucaristia, leitor, acolhimento, catequista, cantor. Tem um lugarzinho para você. Tem uma passagem bíblica, padre, que eu gosto muito de dizer assim, ainda há mais um lugar para você. Olha, legal. Vou começar a usar, padre. Vou começar a usar. Procure o padre Luiz Augusto. A comunidade precisa de mãos na obra. Sim, com certeza. Mãos para evangelizar. Lá é muito grande a área. É muito grande. Precisa muito da sua participação, você que mora nessa grande área, ou se você quiser fazer missão nessa área do padre Luiz Augusto, ele está de braços abertos para te acolher. Né, padre? Inclusive, padre, lá é uma área que tem aparecido, graças a Deus, né, grandes empreendimentos de residenciais, né? Nós temos ali alguns residenciais. E eu estou achando legal que as pessoas que estão se mudando para os residenciais estão descobrindo que tem igreja lá perto. Né? Então, esse recado vai especialmente também para quem para quem mora ali, né, e não sabe onde procurar e tal, e tudo. Vá lá que nos procure, né, que perto de você, perto do seu residencial, você que mora ali nos residenciais do Jaderlândia, do Maicá, do Mararu, nós temos uma igreja católica perto de você, onde você pode viver em comunidade, exercer a sua fé. Sendo 12 comunidades, qual é o maior desafio nessas 12 comunidades, padre Luiz Augusto? Primeiro, o fato de eu estar lá, e isso aqui, padre, eu não reclamo não, né? Mas assim, é um desafio estar sozinho, atualmente, né, conduzindo uma área que tem essa extensão, porque são comunidades grandes, né? O senhor viu lá, o senhor conhece a realidade, são comunidades grandes. Cada comunidade tem equipes grandes assim de serviço e tem muitas demandas também de atividade. Então, toda semana a minha agenda é muito cheia, muito lotada, é muito apertada, porque a gente precisa atender as necessidades, né? Então, esse é o primeiro desafio. Depois, nós temos ali também aquela área da cidade, me parece que vai crescer mais, né? Está crescendo, né? Assim, Santarém cresce aqui pela Fernando Guilhom, mas todo mundo está dizendo que vai crescer para ali também. E tem empreendimentos e tem projetos grandes para lá, né? E muita gente está se mudando para aquela região, né? Nós temos ainda bairros ali que ainda tem uma característica rural muito grande, como Mararu, né, e como Urumanduba mesmo, onde eu moro, mas tem bairros como Jaderlândia, que só o Jaderlândia deve ter umas 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, porque é uma casazinha, assim, uma casa do lado da outra, né? Maicá é muito grande, Vigia está crescendo demais também, tem realidades também, padre, de ocupação, né? E do ponto de vista social, a gente já vê a violência de novo aparecendo. Aliás, esses dias mesmo, uma das nossas igrejas foi arrombada, né? A igreja de Santa Luzia. Graças a Deus, só danos materiais, a gente corre atrás sempre disso, né? Mas tem essa realidade da violência também, da prostituição. É uma região periférica, né, da cidade de Santarém, e tem todas as características de uma região periférica. Então tem esse desafio da evangelização no mundo urbano, e especialmente no mundo de como é que o Papa fala? De margens, assim, né? De periferias existenciais, essa palavra que eu queria usar, né? Então, o nosso grande desafio é como a gente pode se aproximar mais dessa realidade. Nós temos um desafio esse ano de fazer experiências de missão, padre, lá nessas grandes áreas onde está crescendo os bairros, né? O Diamantino a gente não conhece mais, está crescendo demais, né? Só para o pessoal entender direitinho, nós temos o bairro do Diamantino, né, que fica ali na região da Moaçara. Nós temos a comunidade Diamantino, que fica ali no pé da Serra do Diamantino, né? Então essa comunidade do Diamantino, que é o Divino Espírito Santo, está crescendo também porque tem áreas de loteamento e tal, e o povo está se mudando para lá, e mais gente chegando, e a gente tem esse desafio de poder olhar para tudo isso e verificar como é que a gente pode evangelizar essa realidade que nos desafia o tempo todo com o crescimento, né? Padre Luiz Augusto, ali, nessa área, você tem Terço dos Homens lá? Temos, padre. Nas capelas? Temos. Pelo menos, não em todas, mas isso é uma meta que a gente quer atingir. Mas nas maiores comunidades, Urumanduba tem, né? Lá no caso do Urumanduba é quinta-feira.
Nós temos nas segundas-feiras, como é aqui também, né, no Mararu. Mararu é o maior grupo do Terço dos Homens que a gente tem. É uma experiência belíssima, padre. Eu faço o esforço de acompanhar pelo menos uma vez por mês, né? E quando eu vou para o Terço dos Homens, a dinâmica é fazer aquilo que eles já fazem, né, da condução do Santo Terço. E no final eu faço uma palavra, uma pregação, né, com momento de oração, de bênção e tal. Então tem sido uma experiência maravilhosa. Jaderlândia também, no Santo Antônio, comunidade Santo Antônio. Nós temos a experiência que foi motivada nos últimos meses da criação do Terço dos Homens lá, e a gente quer também levar esse grande chamamento para outras comunidades, porque tem sido uma grande bênção. O Terço dos Homens é maravilhoso. Inclusive, ano passado, né, conseguiram lá na Câmara Legislativa, lá em Brasília, o dia 8 de setembro como o Dia Nacional do Terço dos Homens, né? E dia 8 de setembro é a festa da Natividade de Nossa Senhora. Então, uma grande graça, e Nossa Senhora tem feito como ela sempre faz, porque é mãe amorosa, santíssima, né? Muitas graças, realizado muitas graças por meio dessa devoção, aproximando as famílias, os homens, né? Dessa devoção tão cara, né, para o nosso coração, tão especial que é o Santo Terço. Tão poderosa, né? O Padre Pio chamava o terço de arma, né? Arma, cadê a arma? Onde está a arma? O terço, de fato, é essa arma espiritual, né? Que faz com que a gente se sinta seguro nas mãos de Maria. E também, como diz um padre famoso na internet, o terço, a Ave Maria, né, do terço, as Ave Marias das dezenas são o pano de fundo, né, a trilha sonora em que, pelo olhar de Maria, a gente vai meditando, contemplando os mistérios de Jesus, nosso Senhor, né? Então, a gente tem que rezar o terço, mais e mais, né? Então, queria que você partilhasse conosco também qual é o papel do promotor vocacional na Arquidiocese de Santarém. Então, padre, pois é, além desse desafio de ser pároco, né? Estou como pároco da área pastoral São Lucas, o Dom Irineu me deu também esse encargo de ser promotor vocacional, né, da Arquidiocese pelo serviço de animação vocacional. E é um outro bom desafio, porque no mundo de hoje parece que a vida religiosa, o caminho do sacerdócio não são mais atraentes, né, para o público jovem, especialmente para essa juventude, né, que está no ensino médio, ainda discernindo o que vai ser e tal. E às vezes a gente não tem boas estratégias, né? Como essa, por exemplo, que é uma baita de uma boa estratégia num podcast em que a galera jovem está acessando e vendo dois padres aqui falando da vida sacerdotal. Isso toca, né? Isso coça o coração de algum jovem que talvez queira Deus vai nos ouvir e vai achar legal. Deus está falando do seu coração, jovem, através do Padre Augusto. Exatamente. Procure ele. A gente conversando de boa aqui pode tocar num jovem. Pô, tem dois padres legais lá e será que eu consigo me enxergar também, né? Então, se você começa a pensar, jovem, sobre ao nos ver aqui, saiba que é Deus que está falando com você mesmo, né? E então nós temos o SAV. O SAV ele é organizado, padre, ele é formado pelas congregações aqui de Santarém. A gente faz esse trabalho conjunto com as congregações, com o setor juventude também. A gente quer se aproximar também da pastoral familiar, das equipes que trabalham com a família, né? Porque não é só a vocação sacerdotal no SAV que a gente cuida, é toda a dimensão vocacional, né? Nos 4 eixos: vida religiosa, vida sacerdotal, vida consagrada dos leigos e tem leigos consagrados seculares, por exemplo, né? É uma modalidade também vocacional. E os leigos e leigas engajados, inseridos, a vida matrimonial, a vida familiar também, né? O mês de agosto é o mês vocacional e a gente sempre realiza o convocação, né? A palavra convocação, a gente brinca exatamente com ela, né? Para dar esse sentido de vocação e convocação. Então a gente está convocando a juventude para falar de vocação. Ano passado, 2023, foi o ano vocacional que a CNBB, a cada 20 anos, realiza no Brasil, né? Então, um jubileu vocacional, digamos assim. Foi uma experiência boa, mas é um grande desafio ainda. E para mim também é um desafio, né? Porque eu sou pároco da área pastoral São Lucas, que é a minha prioridade, e tomar conta de um serviço que exige também muito da gente, eu me organizar muito para poder dar conta, né? E eu até conversei com o nosso arcebispo para ver como a gente pode melhorar esse atendimento do SAV, Serviço de Animação Vocacional,
na Arquidiocese. Além do SAV, eu também sou professor no seminário e sou acompanhador vocacional dos candidatos a ingressarem no seminário, né? A pastoral vocacional exclusiva, particular, né, ali do seminário também é comigo. Mais um trabalho. Um trabalho. E quais são as estratégias, projetos, planos, organizações que vocês têm feito junto a esses vocacionados? Então, a gente tem tentado discernir, padre, onde é que está essa juventude, né? Para a gente ir atrás, ou melhor, ir ao encontro, né, de onde eles estão, quais são os ambientes, os areópagos de hoje que essa juventude está imersa e que a gente talvez não está conseguindo chegar. A gente tem ido nas escolas, a gente tem feito shows vocacionais, inclusive o querido irmão, amigo, padre Alessandro, que é reitor do seminário São Pio X, né, de vez em quando me acompanha. Na verdade, sou eu que acompanho, não é ele que me acompanha. Sou eu que acompanho o padre Alessandro, né, na oportunidade que a gente tem quando a gente é chamado, né, para fazer algum evento, alguma apresentação musical. O Cristoval tem sido um espaço legal também. O Ministério Jovem na Renovação Carismática tem aberto possibilidade da gente conversar sobre vocação. O setor juventude também, né, como organismo aqui, né, em Santarém, que nos dá espaço também, graças a Deus. Mas ainda a nossa presença, eu confesso que é um pouco tímida, né? A gente precisa refletir melhor e agir mais com relação a essas estratégias, né? Mas uma das estratégias é apostar, e eu penso que esse é o futuro agora, né, do SAV, seja comigo à frente ou não, né? A estratégia é apostar na divulgação de massa, de mídia mesmo, né? Fazer programas no sistema arquidiocesano, por exemplo, né? A gente já conversou com a direção da TV, fazer programas nos conventos, né? Conversar com freiras, entrevistar padres, mexer com esse, fazer esse vespeiro, né? Mexer com esse assunto e tornar isso... Aqui a gente está sempre como vocês estão falando. Perfeito. Sacerdotes. Perfeito. Isso aqui é um serviço já de promoção de animação vocacional. A gente nem precisa falar de vocação. Só o fato da gente estar aqui conversando, né, como eu dizia agora há pouco, já pode chamar a atenção de alguém. E tem um detalhe importante, padre, e um apelo que eu aproveito para fazer, a gente sempre faz para os padres esse apelo. Não tem serviço de animação vocacional eficaz, tão perfeito, que dê certo, que vai funcionar se o padre da paróquia, se o pároco não for o primeiro promotor vocacional. Ele tem que cativar, ele tem que chamar a galera, tem que chamar os jovens, ele tem que ter uma linguagem que se aproxime dessa juventude, ele tem que romper algumas barreiras e alguns esquemas que a gente acaba criando, né? Tem que vencer o receio de invadir certos espaços, né? Eu acho que o padre próximo do seu povo, da sua juventude, como o senhor é um belíssimo exemplo aqui, eu não faço média, eu tenho uma grande inspiração, um grande carinho pelo senhor, eu via o senhor como via Dom Gilberto e outros padres queridos, padre Auricélio, o padre Valdir Serra, que já está no céu, e tantos outros irmãos, né, que fazem história da evangelização, o padre Luiz Pinto, que é muito querido por mim, foi meu formador, né? Eu via vocês assim como referência. Eu vinha aqui para as adorações da sexta-feira, lembra aqui quando era a igreja antiga e tal, né? Com o meu grupo de oração, às vezes sozinho, às vezes com a família, né? Via o Senhor e tal, eu me sentia tocado por aquilo. Então, eu via uma referência. Eu acho que para ter uma experiência vocacional legal, a gente precisa projetar a nossa referência a alguém, né? Melhor ainda. Exatamente. Também, eu acho que, poxa, eu quero ser padre, essa ambição de ter uma referência e você chegar lá, né, como via o Senhor e via o padre Gilberto, para mim foi importante, né? Mesmo eu sabendo que esse desejo de ser padre foi um estímulo da minha avó, mas assim, se eu não tivesse bons sacerdotes que tivessem me acompanhado, me oferecido apoio, talvez eu não estaria aqui. Então, acho que um apelo para os nossos párocos aqui em Santarém, né? Como é que a gente pode, como padre, cativar na alegria, né? Assim, os jovens querem ver em nós como a gente é feliz, sabe? Sendo quem a gente é pela graça de Deus. Eu aproveito para dizer, como diz o padre Alessandro também, eu sou 110% feliz, né? Eu sou muito feliz sendo padre. Eu não me entendo, eu não consigo separar o Augusto e o Padre Augusto. Eu sou uma coisa com o meu ministério e eu não estou romantizando. É difícil ser um só com Jesus, né? Porque a gente tem as tentações, a gente tem a fraqueza humana, mas a graça desse Jesus, morto e ressuscitado, crucificado e ressuscitado,
é que nos faz ter a certeza de que Ele nos chamou, apesar das nossas misérias, para estar com Ele e evangelizar, né? Então, o grande segredo do sucesso da vida de um padre é estar com Jesus, é estar com o Senhor, é ter intimidade com Jesus, é ter relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus. E para nós, sacerdotes, isso é imperativo. Quando um jovem vê que um padre reza, que um padre expressa essa sua intimidade com Jesus, né, daquela imagem do apóstolo João que está lá na ceia, que reclina a cabeça no ombro de Jesus. Quando o padre vê que o sacerdote é um homem de fé e de oração, quando um jovem vê que um sacerdote é um homem de fé e de oração, ele cativa. Aí uma vez o Dom Irineu me disse o seguinte: padre, quando o senhor for falar, e eu não tenho medo de dizer isso aqui, quando o senhor for falar de vocação, fale da graça que é o amor a Jesus. Achei bonito o Dom Irineu dizendo isso. Fale da pessoa de Jesus. E não de questões, de cunho mais social ou burocrático. Isso é um segmento que vem na consequência, né? Quando a gente começa a falar mais da experiência que é amar e seguir a Jesus, isso encanta, porque Jesus encanta sempre. Quando a gente começa a falar, né, que padre tem que ser uma pessoa que está ativa e tal, para o bem comum, etc. Tudo isso é legal também, mas a gente percebe que não chama muita atenção, né? Então, o que cativa, na minha opinião, né, um padre para um jovem que o vê, por exemplo, é o quanto esse padre é parecido com Jesus. E para a gente é um esforço muito grande ser parecido com Jesus, porque a gente tem as nossas fraquezas humanas, né? E ele é perfeito. Mas ele assumiu as nossas dores. E se ele assume as nossas dores, as nossas fraquezas também, com ele assumindo, viram fraquezas que são janelas de glória, digamos assim. Ele assume as nossas misérias e nos redime com as nossas fraquezas, né, assumidas por ele. Então, eu não sei se eu fui muito, místico na minha fala, teológico, mas assim, não tem como a gente cativar a juventude sem Cristo, sem a graça, sem o sobrenatural da fé, sem falar do poder de Jesus, do amor de Jesus. A gente consegue. Não tem promoção vocacional melhor do que essa, do que falar do amor a Cristo. Certo. Padre Augusto, qual é um testemunho que você pode dar para nós, ou não sei se na área pastoral São Lucas, ou nas missões que você já fez? Você participou de muitas missões populares, algo que é inspirador, que até hoje você disse, olha, foi uma graça, a presença de Deus que me encheu dessa graça, que me arrebatou, que me incentiva até hoje. Não sei se foi algum encontro da renovação, que partilhe conosco uma experiência assim fantástica dessa presença de Deus, dessa ação de Deus, né, nessa sua missão. Padre, tem uma cena assim, eu fiz experiências vocacionais no seminário, experiências missionárias no seminário, né? Uma coisa que me marca muito é a fé do povo. A fé do povo simples. E eu digo do povo da várzea mesmo, do povo do interior, né? Sempre me impactou. E eu fui muito levado a ver isso a partir do meu contato com Dom Esmeraldo. O querido Dom Esmeraldo Barreto de Farias, né? Foi importantíssimo na minha vocação, porque ele me acolheu de uma maneira muito paterna, né? Padre Laelson também eu tenho um grande carinho, porque quando eu entrei em 2011 no seminário, 17 de janeiro de 2011 eu entrei no seminário, era o Padre Laelson o reitor, e ele era o meu acompanhador vocacional. O que eu faço hoje é o que ele fazia comigo, né? Eu atendo os jovens hoje que procuram o seminário, e ele atendia na qualidade de reitor, né, a promoção vocacional para o seminário. Então, com o seminário me levou para as experiências missionárias. A experiência missionária que aconteceu em Almeirim, em 2011 para 2012, foi marcante demais, porque eu saí da minha zona de conforto, da minha visão de mundo limitada a Santarém, e conheci realidades que eu jamais imaginava conhecer com tanta riqueza assim, né? Então a fé do povo simples fala muito de Deus para mim. A acolhida das pessoas aos missionários, a pessoa mal conhece você. O Padre André, ele diz uma coisa que é verdade, ele disse, olha, no interior
acabou a missa de manhã, o pessoal disse: padre, vamos tomar ali um café. Nossa, Aí, quando acabou a missa, mais tarde, padre, passa em casa para a gente almoçar. uma galinha caipira. O povo não tem muita essa preocupação com o padre da cidade, né? Porque eu acho que é uma característica também do povo que mora na cidade, mas terminou a missa, quer ir para casa logo, né? Não tem, ou vai para um outro compromisso. Na missa, no interior, padre, quando a gente vai, sei lá, pro Arraiolos, né? Várzea ali da região de Almeirim, ou qualquer comunidade de várzea, né? O que é bom é que a gente não tem para onde ir, não tem. Terminou a missa, a gente está ali na comunidade. A gente está com aquele povo, a gente permanece com aquele povo, né? A cidade tem tantos outros atrativos. Termina a missa, o pessoal vai para a pizzaria, vai para um outro compromisso, né? Vai para algum outro lugar. Terminou a missa, a gente está com o povo sempre. E é legal porque no interior o padre dá a bênção e tem o canto final, o padre vai para a sacristia, o padre volta, o povo está lá na igreja ainda, o povo não sai da igreja enquanto o padre não sai, né? Eu tive essas experiências também que me marcaram, que me fizeram ver um outro horizonte, né? E falou muito de Deus para mim, né? O contato com o povo simples do interior, e às vezes eles são, quem está no interior, quem está na várzea, valoriza mais do que a gente, né? Conheci realidade de comunidades que tem missa uma vez por ano, né? E a alegria daquele povo de ver os missionários, né, de ver, assim, eles mal conhecem a gente, abrem a casa, fazem um banquete para a gente, nos acolhem, e esse cuidado que eles têm, esse respeito, esse carinho que eles têm, faz com que qualquer desafio da missão, qualquer probleminha da missão seja nada perto do que é o amor de Deus para nós através desse povo, né? Então isso me marcou muito. Mas tem uma cena no início da minha entrada no seminário que foi uma experiência de Deus para mim muito forte, muito confirmadora, assim. Quando eu entrei no seminário, eu falei 17 de janeiro, na verdade é 23 de janeiro que eu entrei, de 2011. O Dom Esmeraldo estava celebrando a missa das 6 da manhã na paróquia, era transmitida inclusive pela rádio Rural 710, naquela época AM ainda, né? Todos os domingos e tal. E eu estava tocando nessa missa, eu sou tecladista, eu sou músico também, eu fui membro do Samba Novo, né? Que eu quero fazer um registro, né? Samba Novo, os meus queridos amigos, faço esse registro, porque uma vez eles disseram que eu não lembrava muito deles, então se o Ed estiver ouvindo esse podcast aí, tô falando do Samba Novo, Ed, grande irmão Ed, o pessoal, a Chesa, o Railton, o pessoal do Samba Novo, né, uma benção. Então, eu toquei naquela missa e não tinha combinado nada com o bispo, com o Dom Esmeraldo. No final, como ele sabia que eu ia entrar naquele domingo pro seminário, ele vai e me chama antes da bênção, né? Quero chamar aqui o Augusto, que vai entrar hoje, eu tinha 17 anos. Ele vai entrar hoje no seminário, a gente quer fazer uma oração de envio, uma bênção de envio para ele. Aí eu fui lá saí do lugar de onde o coral cantava, fui lá pro centro do presbitério, fiquei ajoelhado e ele joga a estola dele sobre mim, uma estola, a estola que ele estava usando. No momento que ele joga a estola sobre mim, eu ajoelhado, e ele começa a fazer a oração, ele se emociona. E eu nunca vi, padre, naquela altura, nunca tinha visto o Dom Esmeraldo emocionado, né? Aí, para surpresa dele ali na hora, ele se dá conta de que a estola que ele me envolveu, né, para fazer a bênção, era justamente a estola da ordenação dele. Então aquilo me arrepiou, quando ele falou, né, assim, me arrepiou do início ao fim, né? Minha avó estava nesse dia na missa, minha avó era leitora desse dia, né, na liturgia. E eu falei, poxa, isso aqui é uma consolação de Deus, né? No dia que eu estou indo para o seminário, o Dom Esmeraldo faz uma bênção de envio e joga sobre mim a estola dele e a estola da ordenação dele, eu acolhi como um sinal do céu. E aquela imagem foi me acompanhando me acompanha até hoje, né? E eu agradeço muito a Deus por isso. O Dom Esmeraldo também foi muito especial na minha vocação. Essas experiências que você fala com o povo simples, povo que expressa a fé, que nos ensinam até essa intimidade com Deus, tem influenciado a sua missão como padre nessa grande área de São Lucas, com as comunidades, na sua relação com o povo? Tem, padre, porque lá em São Lucas eu vejo também assim muito a beleza da fé
especialmente dos mais simples, né, dos mais humildes. Nós temos boas e maravilhosas lideranças ali. Eu gosto de São Lucas porque, além de ser... A gente tem que amar a paróquia que a gente está sempre, né? Eu amo a paróquia, a área São Lucas e aquele povo maravilhoso. E eu gosto de São Lucas também por uma questão geográfica. Eu gosto de mato, eu gosto de ambiente rural, eu gosto de rio, né? Lá a gente tem o Lago do Maicá, bem pertinho da igreja do Pérola do Maicá, que é um desafio também de ecológico, né? Dentro do apelo do Papa Francisco e da igreja, né? Do cuidado com a casa comum. A gente olha para o Lago do Maicá também com esse zelo também franciscano, né? De zelo, de cuidado com a casa comum. E com tudo aquilo que pode ameaçar a preservação da natureza ali, né? A área São Lucas tem uma área de natureza muito legal. Tem o Garapé do Urumari, que era uma luta também daquele povo de lá, né? O Mararu, que é um espaço cheio de garapés, né? O Mararu ali. O Diamantino também, que tem uma paisagem legal. Então dá para se refugiar quando a gente está cansado, porque assim, a gente cansa, não é fácil, né? E quando a gente está cansado, eu gosto de me refugiar nas paisagens ali da área São Lucas, né? Então tudo isso para mim fala muito de Deus também. Esse ingrediente da natureza misturado com o calor do povo, com o carinho das pessoas, com a bondade do coração das pessoas, faz a gente ter fôlego, né? E experimentar, como eu dizia antes, o amor de Deus sobre nós, através do calor, do carinho e do amor que as pessoas expressam. Assim, eu digo sem vaidade, padre, sem vaidade, e o senhor pode também concordar comigo, porque experimenta isso aqui, né? Eu me sinto muito querido pelo povo de lá, sabe? Muito querido, assim como o senhor é muito querido. A gente ouve sempre a gente ouve falar sempre do carinho que as pessoas têm pelo senhor, pelo seu ministério, né? E esse que vos fala também também nutre esse carinho pelo senhor, pelo seu coração bondoso, querido, paterno mesmo, né? De padre. Eu me sinto muito querido pelo povo, muito amado pelo povo. E às vezes a gente se assusta com tanto carinho, né? Por exemplo, eu estou hoje numa fase irresponsável, né? Estou bem acima do meu peso. E eu brinco lá na área pastoral que essa obesidade toda é porque eu sou muito amado, né? O povo trata muito bem a gente até demais. As merendas. Um almoço aqui. As merendas, as galinhas. 3 jantares. A galinha caipira já não pode ver a gente, né? Ela corre de padre, né? Porque o senhor sabe. Então o povo é muito, né, carinhoso com a gente. Às vezes, a gente já nem quer, mas a pessoa já vem, padre, só um pouquinho. Missa de crisma. 10 pessoas, padre, passe lá na nossa casa, né? Você vai escolhendo aqui, vai ser a entrada, o prato principal, a sobremesa vai ser na casa do fulano. Você vai em 5 casas numa sexta-feira de manhã para visitar, as 5 preparam um banquete. Aí como é que vai dizer não, né? Mas assim, a gente precisa também cuidar da saúde, né? O Dom Irineu tem pegado muito no meu pé, eu vou tentar focar no cuidado da saúde. Mas assim, tudo isso revela o zelo do povo. Até as próprias lideranças, né, lá das nossas comunidades chegam comigo: padre, o senhor está muito gordo, padre, emagreça um pouquinho, padre, a gente está preocupado com o senhor. Então tudo isso é uma experiência assim, da misericórdia. A misericórdia de Deus nos toca, e eu sinto isso na pele, através do zelo e do amor que as ovelhas têm com o seu pastor, né? Então eu sou muito grato a Deus por me colocar no início do meu ministério, porque a área São Lucas é a minha primeira missão, né? Antes da área São Lucas, eu fui diácono aqui com o padre Luiz Pinto. Ele era pároco, eu ajudava ele como diácono em São Pedro, na Esperança, aqui pertinho, né? Mas pegou bem a época da pandemia, em 2020, que eu fazia também o Sintonia com Deus, com o padre Alessandro, a Bruna que está aqui com a gente no estúdio, e a Samara, né? 2020 foi muito especial também para mim, por causa dessa experiência do grupo de oração online, né? E o senhor estava com a gente o tempo todo ali na paróquia Guadalupe. Mas eu fui diácono em São Pedro, depois fui ordenado e fui para a área São Lucas, né? Então, graças a Deus eu tive pessoas como o padre Luiz Pinto, né? Um grande formador que me ajudou
uma aprendizagem. Estar com ele foi uma grande aprendizagem, né? No sentido da ação pastoral, ele como um grande pastoralista, né? Me ensinou muita coisa. Eu tento aplicar do meu jeito, né? Eu sou um padre de estilo carismático, se é que eu posso me definir assim, né? As pessoas que me conhecem sabem que esse é meu perfil, né? E a gente sabe que nem sempre corresponde, né? Nem sempre agrada as pessoas e tudo mais. E tá tudo certo, né? Mas o pessoal que me conhece sabe do meu jeito mais ligado assim ao estilo de oração carismático e Bebeu na tal. fonte carismática, né? Sou da fonte, sou filho da renovação carismática católica, né? Um fruto que esclareceu ainda mais a minha vocação, né? Eu sou muito esclarecido na minha vocação, digo com muita humildade, a partir do batismo no Espírito Santo, do grupo de oração JCM, que caminhava muito com o Joeb, que é aqui também, né? Nós éramos vizinhos, Joeb que é aqui, o JCM, né? Lá em Fátima, jovens caminhando com Maria. E também, padre, para eu encerrar esse ponto da minha fala, eu participei muito das pastorais também, né? Pastoral familiar, as SEBs também foram importantes, né? Os distritos que a gente tinha ali na paróquia de Fátima, eu do distrito 7 ali, SEB São Lucas, né? Também foi enriquecedor para a minha vida. Padre Luiz Augusto, saiu um dado recente de que a igreja no mundo ela cresceu em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Porém, esse dado revela que também, inclusive, diminuiu o número de sacerdotes, o número de bispos, tem muitas dioceses sem bispos. E qual é a sua esperança para esse trabalho vocacional para que nós tenhamos mais sacerdotes nessa arquidiocese? Pois é, padre, eu vi também, acompanhei um pouquinho, né, os últimos dados que, inclusive, aquele site do Vaticano, né, Vatican News apresentou, né? Engraçado que a gente tem uma experiência pelo que eu vi, né, de número de vocações crescendo na Ásia e na África, né? E aqui na América Central e na Europa caindo, né? Então acho que é uma primeira pergunta que a igreja no Brasil e na América Latina que deve se fazer, né? A partir disso, né? Como avaliar essa realidade e a partir dessa realidade analisada, quais são as estratégias, né, para que a gente consiga equilibrar esses números, né? São 410 mil padres no mundo, numa época em que, no século passado, esse número era maior, inclusive. Né? Até porque a proporção da população mundial era menor também, né? Hoje são 8 bilhões, cresceu assim de forma exponencial, né? Mas, querendo ou não, no século passado, ali até na Idade Média, Idade Moderna, tinha um número de padres mais expressivo do que hoje, né? Então, eu acho que isso se dá por causa da mudança de época, que o documento de Aparecida em 2007 fala, né? E também de fenômenos sociais que são normais, né? O relativismo, o secularismo, né? Eu acho que o secularismo que é quando a religião não é mais interessante, né? E tal, a religião é vista como algo que aliena, que é cafona e tudo mais e tudo. Então, o desafio é tentar olhar para essa realidade com esperança, né? E mostrar com as nossas estratégias pastorais que a gente consegue, com a nossa vida, com o nosso testemunho, né, anunciar a pessoa de Jesus, apesar do relativismo que domina hoje, de ideologias que aparecem hoje querendo contaminar a mensagem do Evangelho, apesar também de cismas que acontecem ali, aqui e acolá, né? Então, anunciar a verdade. Eu penso que esse é o caminho, sabe? Anunciar a verdade da igreja, a verdade do Evangelho, sem tergiversar, sem deturpar a essência do que é a verdade da fé. Eu acho que isso... Padre Luiz Augusto, os movimentos, quando eles fazem retiro, eles fazem encontro, eles procuram um sacerdote, às vezes fica difícil. Né? As próprias SEBs, quando querem uma celebração com as SEBs, será que seria oportuno também escrever uma carta para todos os movimentos para rezarem mais pelas vocações? Perfeito. Escrever uma carta para as SEBs em todas as regiões da arquidiocese. Perfeito. Né? Para que eles possam pedir vocações. Quem pede, recebe, diz a palavra. Se nós
temos poucas vocações, será que nós não estamos pedindo pouco? Ou nós não estamos pedindo? Porque assim, eu vi aqui no passado, até eu vejo uma falha aqui na paróquia. Quando eu entrei comecei a trilhar a vocação, as paróquias rezavam muito, o ano inteiro, quase, a vocação sacerdotal, catedral rezava, São Sebastião, Santíssimo, onde eu rodava, sempre após a comunhão tinha a oração pelas vocações. Eu não sei se uma provocação que você pedisse para rezar mais, nas paróquias, intenção de missa, quer dizer, é o clamor que chega ao coração de Deus, e o clamor que chega ao coração de Deus, Deus vai chamar mais jovens, despertar mais jovens. Até porque se a gente não fala, padre, a gente esquece. Né? A gente esquece que tem que rezar pelas vocações, que tem que falar sobre isso, né, e tal, motivar as famílias para falarem com os jovens sobre isso. Eu acolho a sua sugestão. Ano passado a gente fez a experiência da hora santa vocacional, né? Mas às vezes a gente esbarra no ativismo pastoral, é tanta coisa acontecendo, é tanta coisa para dar conta, que a gente acaba tendo que priorizar algumas coisas, e às vezes a dimensão vocacional em certas paróquias não é priorizada. A Rosa Mística, por exemplo, que a devoção da Rosa Mística é voltada para a oração às pessoas consagradas e pelo clero, né? Sagrado Coração de Jesus, que também é uma devoção voltada pela santificação e pela conversão do clero e pelo chamamento, né, de novas vocações. Então, é fazer funcionar. De fato, a gente tem esse braço dos movimentos, né, que a gente pode explorar, renovação carismática, focolares, MCC, né. Mas eu tenho até visto, padre, que essa intenção tem ido, mas talvez não com muita vitrine, com muita visibilidade e tal, com muita insistência, né, porque acaba ficando só o mês vocacional, né, e o pessoal esquece que a gente precisa pedir o tempo todo, sem cessar, né. Jesus é insistente, pedir para o dono da messe que envie trabalhadores, né, mas são boas sugestões que o serviço de animação vocacional vai acolher. As cartas, né, que o senhor disse, elas são muito... É um recurso muito, muito usado aqui em Santarém, né? Na arquidiocese. Quando a gente quer marcar um encontro em nível arquidiocesano, a gente envia as cartas, né? Quem sabe também pode ser uma oportunidade também da gente estudar esse meio, né? E poder provocar mais a oração, né? Acho que esse é o ponto mesmo, a oração pelas vocações, né? Clamar os céus para que mande mais vocações mesmo. Padre Augusto, se de repente tem alguns... O que você diria para os jovens que estão pensando na vida religiosa ou na vida sacerdotal? Que caminhos você daria para eles? Que conselho, se eles estão pensando? Olha, porque é o seguinte, quem faz uma experiência não perde. Quem pensa em fazer, perde, porque não sabe se ia ser bom ou ruim. Então, que caminhos esse jovem deve tomar? Primeiro, como o senhor falou, né? Sair do pensar em fazer a experiência para fazer a experiência e não ter medo de fazer a experiência, né? Porque como é que eu vou discernir a minha vocação se eu fico fechado aqui no meu quarto, no meu canto? Será que eu vou ser? Será que eu não vou ser? Será que vai ser bom e tal? Você, jovem, conversa com uma freira, você, moça, vá atrás de um padre, pergunta como é que é a vida dele, como é que foi a vocação dele, como é que se dá o chamado dele, se ele é feliz, né? Tem nós dois aqui, tem eu aqui também como um pobre, miserável promotor vocacional, que você pode entrar em contato também. Eu fico disponível lá na área pastoral São Lucas Evangelista. Eu tenho também Instagram, Padre Augusto, com 2 O no final. Você pode enviar a sua solicitação, que a gente pode conversar por lá também. Tem o Padre Alessandro, que é reitor do seminário, você pode visitar o seminário, né? Então eu acho que o desafio para os jovens que estão com essa coceira no coração, com esse pensamento, com essa inquietação no coração, é deixar isso pegar fogo, né? Invista mesmo. Se você está pensando, apesar dos medos e receios que é normal ter, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, se desafia a fazer a experiência. Quando você começar a fazer a experiência, né, de encontro vocacional, de discernimento, de estudo, né, de conhecimento de congregações e tudo mais, você começa no meio desse caminho a ouvir a voz de Deus com mais clareza, né, com mais conteúdo. E claro, a oração sempre, né? Vá diante do sacrário, rasga o seu coração na presença do Senhor e Ele ali vai lhe dizer alguma coisa também. Claro que Ele vai dizer da forma dele, né? Não da forma como a gente espera. Então, Ele sempre manda sinais. Deus fala conosco o tempo todo. Ele está, por exemplo, falando conosco através desse... Deus pode estar usando este podcast, como a gente falou agora há pouco, para estar também ajudando um jovem a pensar no discernimento vocacional ao sacerdócio.
Então, é ter abertura para discernir a voz de Deus no meio desse barulho todo que é esse mundo que às vezes atrapalha demais a gente, né? E perguntar, né, Padre, Senhor, o que tu queres para a minha vida? O que tu queres? A grande pergunta que São Francisco de Assis fez é, Senhor, o que tu queres para a minha vida? E a pergunta, na verdade, Padre, para mim, mais importante é a pergunta que Jesus faz, né? O que procurais, né? Quando ele olha para os discípulos que seguem, né? Depois que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, João, né? Logo ali no começo do Evangelho de João, Jesus olha para trás e vê os discípulos que o seguem e pergunta, o que procurais, né? A quem procurais? O que queres, né? Então Jesus pergunta também para nós, né? E aí vai a nossa... a palavra vocação, isso aqui é a coisa mais primária que existe, né? Todas as vezes que qualquer encontro vocacional começa com esse tema, né? A palavra vocação significa vocare, que quer dizer chamado, né? Então, sempre há alguém que chama. E toda vocação é comunitária, né, Padre? Deságua na comunidade, ela é comunitária. Eu não sou vocacionado sozinho, né? Eu faço a experiência pessoal, porque Deus me chama, eu pessoalmente, mas para que eu me abra ao horizonte da fé, do serviço, do amor ao próximo, da evangelização, da caridade, né? Mas o chamado, ele sempre parte de um prisma pessoal, né, que depois deságua, que se encaminha para uma vida comunitária. Então eu não sou vocacionado sozinho, né? Eu sou vocacionado no meio de outros vocacionados também. Tem um auxílio poderosíssimo, Padre, que é a Virgem Maria, né? Eu sou um padre muito mariano, pela misericórdia de Deus, não por méritos, porque eu não tenho nenhum. E dedico a minha vida e dediquei a minha vocação toda a Nossa Senhora. Graças a ela que eu sou padre, né? Eu tenho experiências com Nossa Senhora na minha vida desde a infância. Então sou muito grato a Maria, porque ela que plasmou no meu coração esse desejo de ser padre. Então você jovem que também está com essa quentura no coração, você rapaz, você moça, se aproxime de Nossa Senhora que ela vai ajudar também, né, no discernimento do seu destino vocacional. Padre Luiz Augusto? Oi. Como a comunidade pode apoiar e nutrir as vocações dentro da igreja? Porque, olha, eu era do grupo de jovem, quando eu falei que eu ia para o seminário, os próprios jovens foram contra. Os jovens disseram, mas tu é doido. Sempre tem um contra, né? O que é isso? Não é quase a maioria da coordenação, jovens, porque eu era muito ativo na comunidade. E outra, quando eu quis ir para o seminário, meu pai, minha mãe, não eram contra ir para o seminário, né? Então, como a comunidade pode apoiar uma vocação? Porque às vezes a comunidade exige, ela quer um padre, mas quando o cara ou a moça quer ser vocacionado, às vezes falta esse apoio dentro da comunidade. Sim, às vezes dentro da família, padre, como o senhor acabou de dizer, né? As pessoas pensam que a gente escolheu ser padre porque era coisa que sobrava, é o que sobrou, né? Não foi bem na faculdade, não foi bem no curso de medicina, e o que resta? Vou ser padre porque nada deu certo. Não. De forma nenhuma. A gente quis ser por amor a Cristo, por projeção de vida. Eu projeto a minha vida nesse sonho, né, nessa perspectiva, e consigo me sentir realizado. Não é? Eu não me tornei padre porque eu não tinha o que fazer. Né? Não sou padre por isso. Exatamente porque nem sempre o mundo está preparado para entender as renúncias que a gente faz para ser quem a gente é em Cristo, né? A partir da nossa vocação. Então tem muita gente que vai aparecer do contra, né? Você não vai casar. Falavam muito para mim, tu não vai ter uma mulher, tu não vai ter uma costela para ti e tal lá, né? Tu não vai ter possibilidade de criar uma família, né? Como se a gente fosse infeliz por não ter uma relação, por exemplo, uma vida conjugal, né? E não é por aí, absolutamente não é por aí. Somos felizes e livres na nossa escolha, né? O celibato é um dom. É um dom de Deus, né? Se as pessoas entendessem esse mistério, ninguém ia ficar gastando tempo para dizer eu queria que padre casasse porque pastor casa. Isso é muito medíocre, esse tipo de pensamento, né? Então é um dom. O ministério ordenado, o sacerdócio, é um dom. Quando a gente parar para entender e acolher que é um dom, a gente consegue esclarecer melhor o discernimento e o que é a figura de um sacerdote. Mas assim, padre, eu diria que
Se tem um jovem na paróquia, na comunidade, que está mostrando inclinação para o ministério ordenado para o sacerdócio, a gente tem que abraçar, a gente tem que apoiar, vai em frente, inclusive ajudar materialmente. Né? Você quer ajuda para se deslocar, para ir para o encontro, o pároco deve ser esse primeiro apoiador e motivar as pessoas, falar bem. Uma coisa que a gente diz, né? Nós padres falarmos bem desse ministério, da alegria desse ministério. Ninguém vai ser cativado se vê um padre o tempo todo triste, amargo, né, meio requenguela, que é sem graça e tal. A gente tem que ser feliz, mostrar essa felicidade, né? Claro que a nossa vida às vezes é barra pesada, padre. A gente nem sempre está com vontade de sair rindo para todo mundo. Mas assim, isso não anula a essência do que a gente escolheu para ser, e que lá no fundo sempre vai existir uma realização pessoal. Porque eu me sinto realizado e sei que o senhor se sente realizado como padre, e eu que estou começando agora, e o senhor já tem mais de 20 anos na estrada, né? Fez 20 anos agora, né? 22, né? Esse período na estrada. A gente vê o quanto o senhor é uma pessoa realizada, feliz, apesar das cruzes que aparecem. Então, mostrar para o jovem, né, essa alegria de seguir a Jesus. Né? Tão bonito ver uma freira com véu, uma freira que não tem medo de ser quem ela é, de mostrar a alegria de ser consagrada, de ser religiosa, de ter professado votos e tal, sabe? Porque através disso, Jesus continua sendo anunciado com alegria. E se ele é anunciado com alegria, isso aquece ainda mais o coração de uma pessoa que está ali na dúvida, né? Será que eu vou, será que eu não vou e tal? Eu quero muito seguir uma carreira, uma caminhada vocacional, mas eu tenho medo de deixar meus pais e tal. E tudo. Então a gente ter o desafio de romper certos esquemas, certos preconceitos, para poder se lançar nos braços da providência de Deus e encontrar Deus que nos fala sempre no meio desse caminho. Né? Então, precisa de abertura, mas também precisa de muito apoio da paróquia. Apoie. Você que tem a sua paróquia, está na sua paróquia, sabe que tem um rapaz no grupo, uma moça lá na paróquia que quer ser religiosa, que tem esse desejo no coração, mas que não consegue apoio de ninguém. Se aproxime, apoie, motive, reze por essa pessoa, que com certeza a gente está fazendo muito bem para a igreja quando a gente motiva uma pessoa a seguir mais radicalmente Jesus, quer seja no sacerdócio, quer seja na vida religiosa. E como seria esse apoio dos leigos aos seminaristas, Ótimo. aos novos sacerdotes? Como seria esse apoio concretamente? Né? Porque assim, o padre Fábio de Mello, ele diz uma coisa que é interessante. Ele diz assim, o padre é o homem mais popular e mais solitário. Verdade. Porque quando acaba a missa, todo mundo sai, vai para os seus lugares, e o padre vai ficar sozinho na casa paroquial. O padre Fábio de Mello diz isso. E quando nós olhamos de uma forma concreta, por exemplo, nossa paróquia não tem nenhum seminarista, mas eu quero ajudar no seminário. Eu quero o meu grupo, que é dar um apoio ao seminário para que tenham mais vocações. Uhum. Então, como a pessoa pode fazer isso? Uma forma concreta de ajudar o seminário e os seminaristas. Muito bem. Quem poderia responder melhor essa pergunta era o padre Alessandro. Mas eu vou dizer também, porque convivo, assim, acho que toda semana eu estou lá pelo seminário, né, como professor do seminário, e sei o trabalho que o padre tem e as despesas, né, que não é fácil, não é simples, né, as coisas não caem assim de mão beijada. Tem todo um trabalho para manter hoje, por exemplo, 16 seminaristas na casa, né? Louvado seja Deus por esse número hoje no seminário. Mas, assim, parte muito da consciência. Belém também, nós temos o Seminário Imaculado Coração de Imaculada Conceição. Padre lá, se eu não me engano, é essa faixa de 15 também, 16, né? Mais ou menos, que é um padre com o padre Rubinei Valente, né? Daqui da Arquidiocese, que é o formador de lá. Então, primeiro, despertar essa consciência, né? Eu acho que é o começo. E depois buscar as informações, né? O seminário está aberto o tempo todo. As paróquias também, na Secretaria das Paróquias, você pode também ter acesso ao contato do seminário, ao contato do reitor, a saber
ali o secretário vai saber orientar, o pároco vai saber orientar, como você pode encaminhar a sua ajuda material, ao seu apoio também ao seminário, quer seja com em valor, quer seja comprando alguma coisa e tudo mais, ou se aproximando mesmo, rezando, é o maior de todos os apoios, né? Rezando, sustentando na oração esses meninos que estão lá nessa aventura que é o discernimento vocacional, nessa sementeira, daí a palavra seminário, né? Essa sementeira que é esse lugar, esse celeiro de novos padres, de futuros padres. Então, parte muito do meu interesse também. Se isso é importante para mim, se o ministério sacerdotal é importante para a minha vida, eu vou entender que eu preciso também apoiar os vocacionados. Se eu quero que aquele seminarista seja um bom padre, eu começo a me aproximar, começo a rezar por ele, a incentivá-lo a seguir os bons e melhores exemplos para que ele seja firme até o fim, né? Porque seminarista também passa por muitos dramas, né? Por muitos questionamentos. E quando ele encontra apoio, abrigo, né? Nos fiéis, nas pessoas de modo geral, ele encontra fôlego para seguir, né? E o seminário precisa de fôlego também, tanto do apoio material como do apoio espiritual, né? Nós temos lá o GASPES, né, que é o Grupo de Amigos do Seminário São Pio X, já há mais de quase 30 anos, né? E a OAS, que é a Obra de Apoio ao Seminário, os ex-alunos também, né, que são instituições organizadas que ajudam o seminário e que as pessoas também podem ter acesso, podem querer saber através do seminário como fazer parte dessas 3 instituições aqui que eu mencionei, que ajudam a casa lá também, né? E aquilo que o senhor falou sobre os padres, né, que estão na multidão, depois estão sozinhos. Tem um bispo que falou no Instagram um dia desse, num podcast, né, foi numa missa, que o momento mais triste do padre é domingo à noite, que ele passa, dá uma solidão, assim, porque ele passa, e eu sei na pele isso, né, ele passa o dia todo com 5, 6 missas, né. Eu já tive ocasiões de ter celebrado só no final de semana 10 missas, né, entre sábado e domingo. Você está esgotado, está muito cansado, está no meio daquele povo, né, da última missa da noite, que geralmente aqui dá mais gente. Aí você vai para a casa paroquial, está sozinho, né? Está ali sozinho. Então o padre, como disse, o senhor falou do Fábio de Mello, que disse, padre Fábio de Mello, né? Ele é o padre da multidão, mas é da solidão também. Então, o desafio para a gente é como viver bem a nossa solidão, a nossa solitude, né? E não se isolar. E o bispo que dizia isso, né, chamava a atenção dos fiéis. Fiquem próximos dos padres de vocês, que estão ali nas missas de domingo cansados e já estão ali, né, no quarto sozinho, assistindo Fantástico, ou seja lá o que fazendo, e que podem viver um momento de solidão muito grande, se não tiver uma gestão emocional boa, uma saúde mental legal e uma intimidade com Jesus. O bispo dizia... Por exemplo, dia de domingo, os padres que têm as casas paroquiais não tem almoço em casa, né? Exatamente. Uma graça, agora ultimamente muito estava bem. 2 freiras que vieram da semente do véu, o padre Divaldo estava meio ruim. Aí veio um abençoado, de Deus, mandou 4 marmitinhas para nós. Oh, glória! Nós, padres, as pessoas sempre vêm para a gente com problema. Nunca é para... Né, é raro uma pessoa que vem com alguma coisa para compartilhar alguma alegria. Sempre vem alguém para trazer problema. Ou é para perdoar o pecado da pessoa, ou é para dar um conselho, alguma coisa assim. E a gente... É ser humano, apesar do ministério que nos reveste. E a gente, às vezes absorve aquilo e fica cansado. Às vezes uma confissão, padre, não sei o senhor, mas às vezes uma confissão já me arrebenta todinho, né? Uma confissão. Então, uma vez eu vi um padre, amigo meu, partilhando isso, né? Que tinha morrido um parente da família dele e o povo nem sequer chegou e se prontificou e tal. As pessoas já foram... não lembravam que o padre tinha passado por um momento difícil, já estava mandando ele fazer trabalho, vai fazer aquilo, faça aquilo e tal, faça isso, padre, eu preciso disso, padre, para hoje, não sei o que, não sei o que. E aí a gente esquece que o padre também é um homem. O padre Paulo Ricardo diz que, uma coisa que eu acho interessante, o padre não é um homem, ele é o sacrifício de um homem, porque também a gente tem no nosso sacerdócio uma dimensão
de nos entregarmos com Jesus. Nós somos vítima também com Ele. Então o padre, ele é o sacerdote, mas ele também se oferta como sacrifício. E isso está muito presente nas nossas lutas do dia a dia, nos nossos cansaços, né, nos nossos desgastes físicos, mentais e espirituais. A gente também é aquele pão que é triturado para o outro ter vida, né? Para o outro experimentar a salvação. A gente se tritura, a gente se desgasta como aquele azeite que é pressionado, e quanto mais pressionado ele é, mais saboroso ele fica, né? Então a gente cansa para que o outro descanse, né? Só que isso não pode ser romantizado assim facilmente. A gente tem que entender que padre cansa, que padre tem problema e que padre precisa de folga também, né? Um dia desse um bispo estava dizendo para o Frei Gilson: padre, na sua folga, Frei, esqueça o celular, tire um dia para o senhor e tal. Se não for assim, a gente não vai dar conta, né? Então, como é que eu, fiel na minha paróquia, posso olhar para o padre, e às vezes o padre tem até uma atitude ríspida, mas por trás dessa rispidez do padre tem um coração ferido, cansado, e eu posso me compadecer, convidando o padre para ir em casa, ou para dar um apoio para ele, ou para dar um almoço, como o senhor falou. Tudo isso é um afago que os padres também precisam receber. Rezar pelo sacerdote. E rezar pelo... Aí sim, padre, só para concluir, o bispo dizia: padre, no domingo à noite, quando você celebrou todas as missas do dia e está ali sozinho naquele drama, né? Tava com o povo, agora está sozinho e está cansado, você desafogue o seu cansaço na presença de Jesus. Vá para o sacrário, padre. O bispo dizia isso. Pelo amor de Deus, vá para o sacrário. Não fique sozinho, padre, senão sua cabeça vai estourar, né? Então, eu faço esse esforço também eu procuro fazer esse esforço, né, de estar com Jesus cansado. Porque se eu estiver cansado só comigo, a coisa não funciona bem, né? Então, descansar no Senhor, descansar no coração do Senhor, né? Ele chama os discípulos no Evangelho: venham para cá para descansar um pouco. E o povo nem deixa os discípulos descansarem direito, né? O Evangelho diz que quando Jesus levou os discípulos para descansarem, o povo já rodou por ali para ir atrás dos discípulos e de Jesus para querer alguma coisa. A gente não reclama quando o povo vem atrás da gente. Claro, eu atendo as pessoas mesmo na folga, né? Mesmo no feriado. A gente não tem essa, a gente é padre 24 horas, né? Não tenho 10 minutinhos ali para mim e tal, e tudo. Mas assim, a gente precisa entender que a gente também, para dar conta da missão, tem que descansar um pouco também. Padre, uma outra coisa aí, sobre ontem, um padre até passou por aqui, pregou um retiro, padre muito bem preparado. Vitor Hugo, né? Esse do Cristóvão? É outro. Ele saiu uma congregação numa outra diocese, né, aqui em Santarém. Saiu uma congregação e ele entrou lá. Então, uma visão fantástica, um bom administrador. Só que aí a congregação que estava saiu e ele entrou, e houve uma resistência do povo nas novas metodologias, a organização. Isso aí, ele adoeceu muito. Pegou diabetes, pressão alta, passando muito mal, e ele foi embora, voltou para São Paulo. Quer dizer, como é importante também a gente acompanhar, acolher bem, porque como os dedos da mão são diferentes, o novo padre que vem pode ser, ele tem valores diferentes, dinâmicas diferentes, e a comunidade tem que acolher, né? Acolher o padre do jeito que ele vem, porque essa transição tem que ter a preocupação também do acolhimento do novo que chega. Com certeza, porque senão a gente sabe de histórias e situações delicadas, né, de transições entre párocos nesse Brasil afora, que terminam em situações delicadas porque faltou mesmo esse acolhimento e a abertura para que as pessoas compreendam que aquele outro é diferente, né? Ninguém é obrigado a ser uma cópia, né, do padre que já passou e tal. E essa é a riqueza do nosso chamado, assim. E quando o povo consegue compreender isso, o povo está sempre do lado dos seus pastores, né? E ajuda também o padre a desenvolver uma boa missão, um bom trabalho, né? Isso é importante. Então, Padre Luiz Augusto, dê as suas considerações finais e depois você faz uma pequena oração e a bênção final. Opa, que legal conversar aqui com o senhor, nesse lugar bacana, nesse estúdio aqui maravilhoso na paróquia. Eu queria dizer, padre, mais uma vez,
Parabéns a essa iniciativa. O podcast é a linguagem de hoje, né? É a rádio do futuro, digamos assim, que veio para ficar e a paróquia está sabendo muito bem explorar isso, né? Tem tudo para deslanchar ainda mais o serviço de evangelização através dessa linguagem. Foi um prazerzaço conversar com o senhor, bater um papo legal, informal, né? Aqui no podcast Paz e Bem. Então, que nós estamos na quaresma, né? Então, eu desejo que você tenha uma santa e abençoada quaresma, que seja a quaresma diferente, que seja uma quaresma diferente na sua vida, na minha vida, na nossa vida, né? Nossa vocação, falamos tanto de vocação aqui, né? A nossa maior vocação é nos unir a Jesus, não importa o estado de vida, né? Se é casado, se é solteiro, se é padre, se é freira. A nossa vocação universal, como nos lembra o Vaticano II, é a santidade. E a gente tem que pagar preços, e às vezes altos, como ele pagou, para nos mantermos nesse caminho, né? Não é fácil, mas nós temos a graça de Cristo que venceu, né? Mesmo que o mundo não nos entenda, mesmo que o mundo não entenda as nossas resignações e penitências, mas se o mundo nos odeia, coragem, porque ele venceu, né? Ele nos diz isso, ele venceu. Então nós temos o Senhor. Amemos a Cristo, não existe realização sem Cristo, não existe paz verdadeira sem Cristo. A felicidade é Cristo, né? Então, desejo que você cresça nessa consciência, nesse amor a Cristo, a Cristo nosso Senhor, e saiba que você pode contar conosco, nós padres, né, os jovens que estão aqui também nos acompanhando. Se você pensa em ser padre, bate um papo com a gente, vem falar comigo, que a gente vai encaminhar você para fazer uma experiência legal e ajudar você no seu discernimento vocacional. A igreja é a sua casa, né? Venha sempre para a sua casa, que é a igreja, venha viver a sua fé aqui na paróquia São Francisco. Você na sua paróquia, na sua comunidade, no seu bairro, viva o seu cristianismo, o seu ser cristão, na riqueza e na beleza que é viver em comunidade, servindo. Melhor ainda quando você é uma pessoa que se abre ao serviço. Tem serviços aí na sua paróquia, na sua comunidade, por exemplo, que precisam de você, que estão esperando você. Então, assuma essa vocação também de ser batizado, missionário na sua comunidade. Que Deus abençoe, que a Virgem Maria nos proteja e que nós possamos viver uma quaresma da revolução, da transformação, da união, cada vez mais a Jesus nosso Senhor. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Augusto. Você pode se inscrever no nosso podcast Paz e Bem, partilhar com os amigos, com a família. Você também estará evangelizando. Muito obrigado.